Quando se deu o movimento de queda dimensional, o que estava realizado plenamente? O espírito se embatumou, ficou em um estado potencial escondido lá no recôndito do nosso ser, e o que estava lá bem presinho onde devia estar foi manifesto plenamente, foi realizado no seu grau máximo. A matéria, é a fase matéria. Então você teve uma inversão da criatura, se inverteu, ficou às avessas. Passou a operar de maneira emborcada, que é uma verdadeira tragédia. E a nossa jornada, consiste em retificar isso, à custa de dores, e esforço próprio, com a ajuda sempre da lei. Então, ponto 3, que vai da queda para a ignorância, e essa ignorância conduz ao erro, essa coisa tem a ver com a matéria e o espírito. A matéria é determinismo, é ignorância, de certa maneira. E o espírito é liberdade, é plenitude, é sabedoria. Nossa liberdade ficou embatumada e a gente ficou sendo regido pelo determinismo da lei, até a gente evoluir a tal ponto que a gente começou a poder exercitar essa liberdade, que é o despertar do espírito. O espírito ficou adormecido, completamente adormecido com a queda. E à medida que ele começa a despertar, você tem esse início desse movimento de retomada da posição original. Daí aí que está o ponto, O ignorante, é a pessoa que desconhece. Quem desconhece vai errando, vai fazendo tudo por tentativa e erro, vai aprendendo da pior forma possível. Lembrem-se lá do primeiro vídeo que eu exibi para vocês, nos primeiros, onde eu falei que é tudo por tentativa e erro. Tudo é tentativa e erro, em larga medida. É isso que a gente está falando aqui. A gente muitas das coisas que a gente faz é por tentativa e erro, porque a gente desconhece as leis superiores. A gente conhece as inferiores, alguns conhecem, muito bem, mas desconhecendo as leis que o transcendem, a pessoa se perde completamente, vai errando. E quem desconhece não percebe as relações profundas entre fenômenos, não sabe da sua origem, não sabe a sua meta, não conhece a finalidade da vida, da sua vida, ou da vida na sua acepção mais vasta. Ele é uma pessoa que não enxerga a realidade por trás das aparências. A pessoa vê essa pequena realidade, com R minúsculo, uma realidade restrita, uma realidade que, mesmo sendo parte dessa grande, vista por si só, é algo muito xoxo, muito limitado, que não vai te levar muito longe. Então, uma pessoa, permanecer na ignorância é permanecer sofrendo, permanecer limitado e limitando os outros, sem que você tenha noção que você esteja fazendo isso. É uma vida mais infeliz e tudo mais. Bom, essa é uma questão. Outra questão aqui também que é importante voltando no nosso diagrama, esse erro que culmina em dor, e mal usado leva à ignorância. Então o ciclo satânico que eu esbocei por esses 5. Bom, o que a gente tira daí? Se a gente procede de uma maneira errada, que não está alinhado com as leis universais, a gente vai ter, uma hora ou outra, reações que a gente não deseja, do ponto de vista do intelecto, por parte do meio. O meio que vai responder ao que a gente faz. Inclusive, o meio envolve outros seres que fazem parte desse meio. Então, quando eu coloco o ser e o meio, lembrem-se que esse meio possui vários seres que também vão estar vendo o seu ser e o meio do qual eles fazem parte. Então a gente vai receber as reações do meio como dor, o intelecto vai interpretar como dor e vai querer evitar. Já se o espírito estiver desperto, ele vai querer algo a mais.
O que a gente percebe disso tudo é que a dor, ela nos golpeia de forma impiedosa, certo? Ela é impiedosa. E o que eu digo aqui é que ela tem mensagens, né, ocultas que dão pistas para o caminho. A dor sempre tem alguma coisa, né? Ela tem uma coisa lá no fundo dela que tem uma mensagem, tipo o biscoitinho da sorte, né? Só que a dor é um biscoitinho mal cheiroso, né? Que tem uma mensagem lá que, mesmo lendo, a gente não entende exatamente, mas ela dá pistas do caminho que a gente deve seguir. A dor, eu vejo ela dessa forma, ela sempre está trazendo alguma coisa de muito valioso. Lá no fundo, claro, né? Não nas aparências. Nas aparências, realmente é bem desagradável, né? Mas lá no fundo, existe algo que está sendo dito. É a lei se comunicando com a criatura. Vocês podem também ver dessa maneira. Daí a gente começa, né, esse ponto, né? Se a gente entender isso, a gente entra para o 6. A gente começa a ascender. A gente começa a adquirir experiências, melhor dizendo, né? Antes da ascensão vem a experiência. Então, quando a gente compreende, assimila e mapeia, mesmo que parcialmente, essa dor, ela se torna um instrumento de enorme valor para a gente. E a gente passa a não mais ter tanto medo das coisas desagradáveis da vida. Ela começa a adquirir um caráter de precioso até. Ela vira uma preciosidade de certa maneira. Porque a gente ganha experiência. A gente vai tampando um buraco do nosso ser, né? Uma deficiência de maneira definitiva. A gente começa a caminhar de uma maneira mais suave. Porque a gente está enxergando mais longe ou mais profundamente, né? Dependendo da metáfora que você usa, né? Um ou outro, né? Então você precisa compreender, assimilar e mapear a dor. E isso é feito de uma maneira muito interessante, né? Compreender envolve contemplar, parar, respirar fundo, entender o que está acontecendo. Se você for ver o aspecto de assimilação, né? Você absorver, aceitar aquela coisa que está vindo sem resistir. Você vai assimilando e vendo o que está acontecendo, né? Entender. E daí com isso você começa a mapear, né? Você começa a perceber como é que é, o que te levou àquilo, qual foi a causa, você vai remontando nessa longa cadeia causa-efeito, você vai percebendo que no fundo não é tão ruim assim, aquilo que você fugia, que nem o diabo foge da cruz, não é aquela coisa que você fala, nossa, isso é o fim, eu não posso, eu não quero passar por isso, mas não é tão ruim. Vai durar pouco, vai acabar logo, e depois que acabar você vai ver que daí você vai ter passado por uma etapa, né? Vai estar numa nova etapa que vai te possibilitar outras coisas. Daí você vai começando a perceber a importância da dor, que a dor não é só aquela coisa brutal, sem sentido nenhum. Você vai começando a entender que, na verdade, existe algo de muito elevado na dor, que te permite chegar a patamares que você nem sequer imagina. Então, daí você começa esse caminho ascensional, que a gente vai falar nos próximos vídeos. Até lá!